Seja bem-vindo a mais um Aconselhamento Bíblico com o pastor Robert, essa nova série que a gente está, nova entretanto, né? Uhum. Que é lidando biblicamente com a ira. Não sei se você já acompanhou os programas anteriores, mas já teve dois, né, pastor? Isso, Já dois. teve dois programas, você não pode perder. Se você chegou agora, vou sair porque eu perdi. Não, calma que tá bem legal. O tema de hoje é ajuda aos pais com crianças iradas. Então, se você é pai, se você um dia quer ter filho, você já fica aqui no programa. Você deve estar estranhando um pouquinho, porque sou eu que estou apresentando o programa, Letícia. Mas quem sempre fica aqui é o pastor Alberto. Já sinto uma vergonha de estar aqui, né? Porque o pastor Alberto é outro nível. Mas estou aqui com o pastor Robert. Obrigado. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Letícia. É um prazer poder novamente falar com vocês, estar aqui com a Letícia. A Letícia sempre nos acompanhando aqui nos bastidores e hoje podendo me entrevistar. Hoje. Que Deus nos abençoe e possamos Amém. aí tentar ajudar na medida do possível. Amém. É um privilégio ter o senhor aqui com a Obrigado. gente. E a gente já está pensando em outras séries, né, pastor? Opa, isso aí. E é assim, gente, eu estou aqui no estúdio e eu já estou sentindo como você aí de casa deve estar, porque problema com ira é universal, né? É. Eu já estava aqui comentando com o pastor que eu tenho esse problema com ira, e ouvindo os programas anteriores, eu já ficava ali na minha cadeira me corroendo de saber que eu tinha que tratar isso também. É verdade. Então, se você tem problema com ira, você vai mandando as suas perguntas, os seus questionamentos, porque semana que vem vai ser só de perguntas e respostas, vai ser bem interessante para você poder participar e interagir aqui conosco. Pastor, Ok. para começar, para parar de encher linguiça, né, como o pessoal fala, para começar, dá um panorama para a gente do que o senhor já falou, para o pessoal já ir se inteirando, por favor. Tá, ótimo. Vamos lá, Letícia. No primeiro programa, as perguntas foram voltadas para a definição do que é ira. Nós identificamos que, de fato, é muito difícil olhar para a Escritura uma definição clara. O que nós encontramos na Escritura são exemplos, e os exemplos sendo mostrados de personagens bíblicos que se iraram, e a forma como Deus, no Antigo Testamento, tratou com eles, também a forma como os apóstolos começam a descrever o pecado, mostrando que a ira faz parte dessa categoria de pecado e que nós precisamos deixar, despojar, não pode fazer parte daquele que é regenerado com Cristo. Caminhamos nessa direção, tentando definir, tentando compreender, tentando encontrar maneiras de identificar a ira não apenas como um tratamento comportamental, mas um pouco mais a fundo, um tratamento que tem que ir no cerne do problema. E quando nós olhamos para o problema sendo pecado, nós vamos encontrar saída em Cristo, naquele que vai de fato nos regenerar para uma nova esperança. Então, o primeiro programa a gente caminhou nessa direção. Já o segundo, a gente foi de fato na raiz, onde é o problema, onde que tem que ser arrancada a raiz. Nós falamos sobre o coração como a fonte do problema, falamos que o tratamento ele tem que ser bíblico, a partir do entendimento do coração, as vontades que levam a pessoa a se irar, entendendo que a ira está ligada muito à minha vontade, ao meu desejo, aquilo que eu quero acima de todas as coisas, quase que como um ídolo mesmo do coração. Então, nós olhamos para isso e voltamos para o conceito da regeneração, do arrependimento, da transformação de vida, e mostrando que, sim, em Cristo há solução. Porque essa é a grande pergunta, né? Tem solução para quem é irado? Aquelas pessoas que já estão cometendo ira sem mesmo saber que estão irando, ou fazem e depois se arrependem porque não conseguiram compreender que naquele momento deveriam ter pensado, naquele momento deveriam ter ali sido longânimos e não foram. Será que há um tratamento? Biblicamente há. A Escritura tem resposta. Isso é pecado e a Escritura trata o pecado. Lógico que não é simples. Nós mostramos que, de fato, há uma necessidade de ter um conselheiro bíblico por perto. Porque não é algo que você consegue deixar de uma hora para outra. É como um hábito. Você cria o hábito, você desenvolve o hábito, mas para você substituir esse hábito, você tem que criar um outro. Só que não é simples você criar um outro hábito. E sozinho, você que já está lutando contra esse pecado, você não vai conseguir.
Então nós precisamos de ajuda de um conselheiro bíblico, né? Nós temos a igreja de Pinheiros, nós temos a igreja da Lapa, onde eu estou, né? Então nós temos condições de poder te ajudar também. Então os 2 programas caminham nessa direção e hoje, pensando um pouco no que foi o primeiro, no segundo, vamos aplicar isso olhando para os pais e para os filhos, né? Como a gente pode lidar com a ira nos filhos. Esse é o grande desafio. Eu já estava pensando aqui durante a fala do pastor de como que é difícil lidar com a gente, né? A gente se tratar nisso, o quanto é difícil a gente identificar esses pontos de ira e identificar a raiz do problema, né? De fato. E como que é difícil tratar as crianças, né? Nossa. Porque a gente, às vezes, existe a cultura de que a criança é uma inocente, não sabe o que está fazendo. E aí, qual que é a perspectiva que a gente tem que ter da infância, enfim. Para um casal, né, que tem um filho, e esse filho demonstra muita ira, que é briguento, demonstra isso no colégio, com os amiguinhos, em casa, com os próprios pais, né? A gente vê casos de crianças que batem no próprio pai desde pequeno. Existe solução para essas crianças? Como proceder, né? Sim, ótima pergunta, Letícia. Como a gente veio construindo, entendendo que de fato a ira é pecado, há solução. Nós vamos pensar um pouquinho nisso. Mas é importante a gente olhar para os pais, porque não é fácil. Você tem uma missão, criar o seu filho. E essa missão já é uma missão cheia de desafios. Não é simples você fazer isso no mundo em que nós estamos vivendo, diante das lides do esposo e da esposa, né, no trabalho, nos outros compromissos, e tendo que lidar com a casa, com o cuidado, com o ensino. E hoje nós estamos vivendo nesse período de pandemia, os pais e as mães estão ficando meio loucos, porque os filhos não estão indo mais para a escola, mas estão fazendo a escola em casa. E aí esse problema que os pais, quando deixavam os filhos na escola, tinham esse tempo, né, para fazer as coisas que eles gostavam de fazer, precisavam fazer, é necessário fazer. Agora estão tendo que fazer isso, ajudando o filho a lidar com as lives, né, ajudando o filho lá a fazer as atividades que os professores pedem. E a cabeça fica, como que eu vou fazer, como vou lidar? E a forma, às vezes, de nós tratarmos o filho quando desobedece é uma forma que não agrada a Deus. Mas existe todo um contexto por trás. E eu quero, nesse primeiro momento, dizer que, de fato, eu sinto a mesma coisa que vocês estão sentindo. Eu tenho 2 meninas em casa. Eu tenho uma menina de 4 anos e outra que vai fazer 2 anos. Não é simples conviver com esse novo mundo. De fato, é muito difícil mesmo. Mas, se eu entendo que a ira é pecado, é obra da carne, como lá em Gálatas capítulo 5 está lá descrito, obras da carne, ira. Se eu entendo que Paulo ensina para a gente lá em Colossenses que isso faz parte da velha natureza, eu tenho que despojar, então eu tenho que caminhar nessa direção. E não arrumar desculpas, né, na forma do tratamento. Então eu preciso tratar direito a criança. Porque uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a ira, ela parte de um desejo. Então a ira não vem do nada. Ela está relacionada àquilo que a criança faz e vivencia. Então entender o que a criança faz e o que ela vivencia vai ajudar a entender a vontade. Ajudando a entender a vontade, você vai conseguir ir na direção da onde pode estar o problema, onde a criança vai se irar. Mas uma coisa muito importante dentro da sua pergunta é que nós precisamos levar isso para o coração das crianças. Porque isso é um conceito que eu tenho, é um conceito que você tem, ira é pecado, é obra da carne, eu tenho que despojar. Mas é uma coisa que o seu filho sabe? Mas minha filha no meu caso, né, tem 4 anos. E às vezes os pais ficam até um pouco constrangidos de ficar martelando, olha, isso que você fez é pecado, o coração vai ficar sujinho, e o coração sujinho e tal, e o filho chora, coração sujo, coisa e tal. Mas a Escritura vai me ensinar que eu preciso fazer isso desde o nascimento. Porque a minha filha já nasceu em pecado, e ela já
tem que encontrar e saber qual é a solução para o problema dela. Então, minha filha de 4 anos, ela sabe. A gente explica para ela, olha o pecado, coração sujo. Cristo pode te curar. Cristo pode transformar, né? Então, eu preciso levar esse conceito também para ele. Eu preciso ensinar para ele. Eu lembro que quando Deus vai mostrar isso para o povo de Israel, como nação que estava sendo constituída, lá em Deuteronômio vai estar escrito que os pais precisavam ensinar as crianças, desde pequeno, o caminho que devem andar, em todos os momentos, ao andar, ao deitar, ao levantar, em todos os momentos. Mas nós vemos que eles deixaram isso. E o fato deles deixarem isso, aconteceu que Deus trouxe punição. Punição porque o pai negligenciou a tarefa dele. E a punição não caiu sobre o pai, sobre o povo, sobre a família, sobre a nação. E isso é importante a gente saber, porque quando a ira ela está presente em nenhum filho, não é só o filho que sofre, não é só o pai que sofre, mas é toda a família. Todos os irmãos vão sofrer junto, todos eles vão sofrer com essa atitude pecaminosa. Então eu preciso apresentar o pecado, apresentar a graça, para conduzi-lo para a restauração. E isso não é uma tarefa fácil, de fato não é uma tarefa fácil. Mas se a ira do seu filho está de fato afetando a sua vida, você precisa entender e levá-lo a compreender o que a Bíblia nos ensina. É pecado, ele precisa entender que é pecado. Que a graça, ele precisa entender o que é a graça. Para que ele encontre o caminho, que é o caminho que de fato vai transformá-lo para viver uma vida diferente do comportamento de quem pratica a ira. Então, eu acho que é essa direção que a gente precisa, né? Muito bom. Geralmente isso é o mesmo trajeto que a gente faz para tratar qualquer pecado, né? Justamente. Uma coisa que eu estava pensando agora, e eu vou pegar o pastor de surpresa, sem problema, é que existem fatores externos que podem influenciar a criança se tornar mais irada. Tipo, até o comportamento dos próprios pais, né? Sem dúvida. Existe o fator externo e o fator interno, né? O fator externo é aquilo que são os eventos que as crianças estão vivenciando que levam elas a trazer a ira, né? Essa emoção, né? E existe o fator interno. E é interessante pensar o interno e o externo juntos. Por quê? Porque o interno vai trazer a ira, mas o externo é que provocou. Mas esse provocado externo foi trazer algo que o interno já tinha. Quando a gente fala do coração, a gente fala justamente disso. Esse problema já existe no coração. Então, uma coisa que acontece só vai ser resultado daquilo que está aqui dentro. Mas influencia. Como influencia? Né? Então, eu acho que é importante a gente entender isso. Talvez depois a gente pode dar mais alguns exemplos práticos. Tem o livro do Lou Priolo, que ele vai falar sobre filhos irados. Ele vai trabalhar, eu deixei até aqui algumas ideias dele, ele vai trabalhar sobre o diário da ira e o diário do coração. E ele vai trazer 4 perguntas de sondagens, tanto para evento externo quanto para evento interno, para ajudar o pai a identificar o problema e levar para o coração da criança o caminho que ela precisa quando ela pratica isso. Parar, pensar, refletir e mudar. Eu acho que é bem interessante, eu acho que dá para a gente caminhar nessa direção, né? Então, por exemplo, vamos já falar disso, né? Ele vai colocar lá as seguintes perguntas, né? No diário tanto da ira como o diário do coração. A diferença não vai estar nas perguntas, mas vai estar na profundidade da resposta. Então ele usa as mesmas perguntas tanto para o diário da ira como o diário do coração. Se você que está em casa quiser anotar, anote. Mas no último programa a gente vai indicar alguns livros, né, que nós lemos e que ajudou a gente aqui a responder as perguntas.
E esse é um dos livros. Mas nesse livro, ele vai fazer o seguinte, olha, você precisa levar o seu filho ao entendimento do pecado, mas levar o seu filho também a pensar sobre o seu pecado no coração. Se o coração é a fonte, ele tem que pensar no coração para identificar o evento externo que causou o interno. Tá? Então, a primeira pergunta é, que circunstâncias me levaram a ficar irado? O que aconteceu que me provocou a ira? Vamos pensar isso com um exemplo. Acontece muito isso. A mãe leva o filho, prometendo o filho, olha, eu vou lá na loja de brinquedos e vou comprar esse brinquedo para você. Apenas aquele, né? Então, chega lá com a criança, mas a criança vê algo que ela quer muito, há muito tempo, deseja muito, porque ela vê lá nos programas, né, de televisão, nas propagandas que tem, porque vê no colégio o coleguinha que tem. Só que não foi aquilo que o pai e a mãe prometeram, mas ele vê lá. Então vamos pensar nessa situação. Primeira pergunta, que circunstâncias me levaram a ficar irado? O que aconteceu provocou a ira? O filho recebe um não da mãe, só que ele não fica feliz. Ele fica irado, porque é aquilo que ele desejava. Então, o pai precisa levar essa pergunta para o filho. E aí ele precisa responder. Não é a mãe que responde, não é o pai que responde, é ele que vai responder. Então eu faço essa pergunta para esse filho que ficou irado. Que circunstâncias te levaram a ficar irado e o que aconteceu que provocou a ira? Ele pode responder pensando aqui, minha mãe disse não a um brinquedo que eu queria, pois desejava muito, mas ela não podia comprar naquele momento. Então ele identificou o motivo. O motivo foi o não que ele recebeu da mãe, porque antes tinha um acordo. Vem a segunda pergunta, dentro desse mesmo cenário. O que eu disse para mim mesmo, no meu coração, quando fiquei irado? O que eu queria ou desejava quando fiquei irado? Então essa pergunta serve tanto para o diário da ira, o evento externo, como também o diário do coração, o evento interno. Pensando no diário da ira, ele vai poder pensar que lá no coração dele, ele se irou, dizendo, isso não é justo, você não gosta de mim, você só compra as coisas para eles, mas para mim você não compra nada, né? Você não se importa comigo. Se meu pai tivesse aqui, eu teria certeza que ele teria comprado. A gente não faz algumas coisas assim, quando depara com um não que nós queríamos muito? E a criança vai tentar identificar essas questões que ela pensou quando aconteceu esse evento. Aí, lá no coração, ela vai um pouquinho mais fundo, no diário do coração. Ela faz a mesma pergunta, mas ela vai refletir. Eu queria esse brinquedo por quê? Eu queria esse brinquedo porque a minha colega de escola tem. E ela fica mostrando para nós que ela tem. E eu quero também para mostrar que eu posso ter também. Então, a motivação do coração não era apenas ter o brinquedo, mas para ter o brinquedo por conta de uma inveja. Então, você vai mais a fundo. Então, eu quis porque eu estava invejoso, né? Mas a criança pode pensar tudo isso? Uma criança de 4 anos, ela consegue pensar tudo isso, responder perguntas assim? Consegue, sem dúvida. Eu tenho uma filha em casa de 4 anos e eu sei como que é. Né? Minha filha agora, ela chega a desenhar, às vezes no celular, pega um cartão, né, de crédito lá, alguma coisa, e finge que é um celular, e você pergunta, filha, mas por que você está fingindo que é celular, mandando mensagem, coisa e tal? E ela responde, pai, eu queria um celular porque a minha prima lá de Guarapuava tem um celular, ganhou um celular da mãe dela, eu também quero um celular porque eu não posso ter um celular. Veja, eles entendem, eles sabem, É a eles mesma conhecem. dinâmica de um coração de um adulto, né? A mesma dinâmica. Eu acho que serve para ambos, né? Então, essa. A terceira pergunta é, o que a Bíblia diz a respeito do que eu disse para mim mesmo quando fiquei irado? O que a Bíblia diz, então, sobre isso? Então, pensando no diário da ira, você pode colocar, eu não respondi de forma correta lá quando eu fiquei pensando sobre isso. Tem texto que nos ensina? Um monte. Provérbios está cheio. Então, você pega o texto e aplica isso.
né? Esse livro Lopriolo, ele traz assim vários modelos, né? Várias questões que dá para você usar com o filho. Outra coisa, eu murmurei, eu reclamei. A Escritura fala sobre murmuração, um monte de texto, né? Filipenses 2,14 principalmente, né? Quando vai falar da alegria, fala também da murmuração, né? Eu acusei a minha mãe. Lá no fundo eu disse que ela nunca me dá nada. Isso é uma mentira. Ela estava lá na loja para comprar uma coisa para mim. Veja, mas lá no fundo eu penso assim. E fora isso eu também manipulo, né? Pensando, olha, se meu pai estivesse aqui, ele teria me dado. Será que o pai iria contra a mãe? Né? Então, veja como que funciona. Então, eu olho para a Escritura e vejo a resposta para isso. E aí ensino meu filho a ter isso, a ter esse pensamento bíblico. E aí no Diário do Coração vai um pouquinho mais fundo. A Bíblia diz que os meus pensamentos foram invejosos, egoístas, e por conta disso eu pequei contra a minha mãe, mas acima de tudo contra o meu Deus. Porque eu não feri apenas ela, mas eu feri o meu Deus, que a criou também. Então, essa é a terceira pergunta. A quarta pergunta é: o que eu deveria ter dito a mim mesmo quando fiquei irado? Aí, pensando no Diário da Ira, né, eu deveria ter dito: sim, mamãe, eu entendo. A senhora não comprou porque não pode comprar. Mas eu sei que quando a senhora puder, a senhora vai me dar. A criança teria que ter essa consciência. E o Diário do Coração: olha, Deus me ensina que eu não posso ter inveja do meu amigo e nem comparar os meus pais, a minha família com a família deles. E Deus sabe que a minha intenção era uma intenção pecaminosa em desejar ter aquilo. Então, eu acho muito interessante essa ideia do Diário da Ira e do Diário do Coração. E você levar essas perguntas para que o seu filho responda. Mas será que ele vai conseguir? Vai. Isso é uma coisa que ele vai começar a exercitar. E isso vai mexer com ele? Mexeria com você isso? Com certeza. Com certeza. Já estou pensando em fazer para mim, inclusive. Sim, porque a nossa mente vai começar a pensar biblicamente. E os nossos pais vão começar a agir biblicamente também. Porque ao ajudá-los a responder, nós vamos olhar para nós, para entender as nossas atitudes diante também de um não. Será que o nosso não foi um não de fato que glorificou a Deus, ou foi um não debaixo de ira, debaixo de angústia, um não já de um momento cansado, porque o filho numa loja de brinquedo é uma loucura, né? Nossa, é uma loucura. Então, vai ajudar a gente a pensar biblicamente. Então, eu acho que é isso. Nossa, deu passos super práticos, né? Foi muito Legal. bom. Inclusive, quando eu falei que eu faria para mim, já estou pensando verdadeiramente nessa possibilidade. Legal. Porque eu acho, como a gente falou, a dinâmica do coração é a mesma, né? E agora, com toda essa explicação, a gente vê quanto é importante a gente estudar a Bíblia com os nossos filhos, né? De Você pegou no ponto. mostrar as escrituras para eles. Por isso que a gente citou Deuteronômio. Se a gente não cumpre uma ordem que Deus deu, que eu tenho que ensinar, tanto Deuteronômio como Provérbios vai dizer isso, ensinar o meu filho que ele tem que andar nos caminhos do Senhor, quem vai ensinar? A escola, a cultura, a televisão, os programas, os filmes da Disney. É eles que vão moldar o coração dos nossos filhos. E aí depois a gente vai reclamar. Por que ele tem essa atitude? Por que ele age assim? Por que ele pensa assim? Porque eu deixei de agir da forma que eu deveria agir diante de uma função que foi dada por Deus a mim. Um ministério que eu tenho que cumprir. Se eu for um mau pastor no rebanho que Deus me confiou, a igreja vai sentir. E eu vou trazer consequências para isso. Tem um livro muito, muito interessante, né, que é o livro do Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, que ele vai justamente trabalhar isso. Veja, a gente tem muito a aprender com ele, porque ele vai colocar, olha, a nossa tendência é sempre querer mudar só o comportamento, substituir isso, a trazer um benefício quando ele cumpre algo que você quer, faça isso que eu te dou aquilo, né? Como se fosse uma troca. Mas ele vai falar, não é assim. Biblicamente, a gente tem que ensinar o filho
a pensar como Cristo. Ensinar o filho a entender a graça. Ensinar o filho a profundidade do coração pecaminoso que ele tem, né? Para que a gente não haja só mudando, negociando, mas de fato apresentando aquilo que é verdadeiro e que a Escritura nos ensina. Né? Porque às vezes você pode criar um hábito manipulador na criança, né? Total. A criança se torna que nem você, né? De barganhar sempre em vez de tratar a raiz do problema. Justamente. E, pastor, uma questão é, se eu identifico que o meu filho ele não tem um comportamento muito irado, como que eu faço para preveni-lo de posteriormente ter ter atitudes e ter um coração, revelar isso, já tratar desde o começo, sabe? Antes dele expor isso de uma forma muito prejudicial para ele. Tá. Eu acho que a gente praticamente já respondeu, mas uma das coisas importantes, eu tenho que antecipar as atitudes dele. Como eu posso antecipar? Dentro de tudo aqui que a gente falou, resumindo, olhando para a Escritura como norma de fé e prática, ou regra de fé e prática, não para o meu filho, mas para a minha casa, toda a minha família. Por quê? Porque muitas das vezes as minhas atitudes como pai influenciam as ações dos meus filhos. O filho observa o pai. E o pai que pede para o filho fazer algo e ele não dá testemunho, ele vai se surpreender com a reação do filho. Eu preciso ser não apenas um pastor do coração dos meus filhos com as palavras, com o evangelho, mas mostrando o evangelho através da minha vida. Isso tanto eu como pai, a minha esposa como mãe, né? E os filhos mais velhos também, aos mais novos. É esse caminho, é essa direção. Então, a gente precisa pensar biblicamente. A Escritura diz que o fim principal do homem é glorificar a Deus. Ela nos ensina que em qualquer circunstância eu tenho que fazer isso para esse fim proveitoso, que é glorificar. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Então, no final das contas, é o pai ter um cuidado com a própria vida espiritual, a mãe, né? De ter um cuidado, de ter um momento devocional, de estudar as Escrituras, de ter relacionamento profundo com Deus, porque isso vai refletir na família, de alguma forma, né? Isso vai refletir no ensino. Sem dúvida. Quando eu passo a me preocupar mais comigo e não com aquilo que eu devo fazer sendo o pai, eu esqueço da minha função e passo a viver de uma forma egoísta. E aí eu coloco o meu trabalho como prioridade, eu coloco os meus sonhos como prioridade, às vezes sonhos que não são sonhos da família, são os meus sonhos, né? E esqueço de cumprir com o meu papel. E a consequência disso é, de fato, uma destruição na família, e de modo geral. Hoje, um dos grandes problemas, né, dentro do aconselhamento que nós encontramos é o problema na comunicação. Porque os pais não têm tido tempo para conversar com os filhos com os pais, o homem não está tendo tempo para conversar com a esposa com o homem. Então, a comunicação é esse problema que vem desde a queda lá, né, com Eva e Adão, vem percorrendo e vai percorrer. Somente a graça que vai nos ajudar a entender como conversar, dialogar, cumprir a nossa missão, entender que Cristo precisa estar no centro de todas as coisas. Tudo que nós temos porque Ele nos deu, e eu tenho que honrar Ele, não colocar o trabalho em primeiro lugar, mas Ele em primeiro lugar. Mateus 6, quando vai falar sobre ansiedade, Ele vai mostrar lá a escala de prioridade. A prioridade é buscar, pois, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então não é buscar o trabalho e aí depois eu busco o reino. É o reino, não é mais coisa. Se eu tiver que abrir mão do trabalho para cuidar da minha família, eu vou abrir mão do trabalho. Porque a minha prioridade é, de fato, mostrar o reino de Deus na minha família. Então, eu acho que isso resumiria essa pergunta. E é bem prático, né? Porque, assim, a gente vê isso muito na teoria, da gente falar, só que na prática acaba sendo bem difícil, né? É difícil, de fato, é muito difícil mesmo. A gente estava conversando sobre o diário do coração e agora veio uma dúvida. O pai, ele pode fazer esse diário do coração, um diário da ira, com o filho, eles dois juntos, ou o filho faz sozinho? Né? Se faz um caderno? É importante o pai, no primeiro momento, ensinar.
e acompanhar por um tempo, mas depois deixar o filho fazer sozinho. Porque isso não vai ser só em relação à ira, mas vai ser em relação a qualquer tipo de pecado. Porque isso ele vai aprender a sondar o coração dele. Então vai ser qualquer tipo de pecado. Né? Mas de forma específica, para alguém que está com ira, eu aconselho que o pai tem que de fato caminhar junto. Por quê? É ele que vai ter que ensinar as verdades bíblicas, é ele que vai ter que fazer o filho decorar versículo, né? Desde 4 anos minha filha tem que decorar versículo. A minha filha já decora o catecismo de Westminster, o nosso símbolo de fé, porque são verdades para o coração dela. Às vezes ela pergunta, pai, o que é caráter? O que é lei? Né? E a gente explica. Na medida do que pode, a gente explica. Mas lá no fundo do coração, isso já está guardado. Quando ela tiver condições de ter uma compreensão mais profunda, ela vai saber de onde que estava essa raiz lá no coração dela. No ensinamento que eu dei para ela desde os 4 anos de idade, desde os 3 anos de idade. Por isso que é importante a memorização, né? Isso. Eu sempre tive um pezinho atrás. Ai, memorizar parece uma coisa tão, né, tão esquisita. Parece que a gente não está internalizando. E no final das contas, depois que eu fiz o aconselhamento e tudo mais, eu aprendi que a memorização é muito importante. Porque na hora que a gente está passando, Chave. a gente lembra, né, daquilo. Chave. E uma coisa, Letícia, até aproveitando aqui, que eu ensino no aconselhamento, porque eu vejo que a gente pede, né, como exercício para decorar versículo. E às vezes a pessoa tem muita dificuldade em fazer isso. Uma das coisas que eu ensino é, naquele versículo que a pessoa vai decorar, ela perguntar. Né? Então, por exemplo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho unigênito, tal. Então, você vai. Esse porquê está ligado ao quê? Preciso entender. Né? Porque Deus amou o quê? O mundo. Por que Deus amou o mundo? Porque Ele... Aí você vai fazendo essas perguntas, né? Isso você vai conseguir... você vai ter a noção do que está ali. Não vai ser um simples decorar. Porque o simples decorar esquece. Mas quando eu decoro entendendo o que eu estou decorando, aquilo fixa no nosso coração. E no momento de dificuldade, o Espírito Santo vai trazer à minha mente. Então, precisa... Aí a gente sempre ensina essas perguntinhas, né? As perguntinhas indutivas, para fazer no versículo que você está decorando, como é importante. Dica para você aí de casa, que está querendo memorizar a Bíblia, então já fica aí com dicas do pastor, porque eu acho que é interessantíssimo esse assunto, depois dando aconselhamento e vendo como as pessoas têm dificuldade, eu tenho dificuldade de memorizar, o quanto a gente perde da palavra de Deus, Verdade. né? O quanto que a gente perde de... Porque a gente tem momentos de ira, a gente se ira, né, com alguma situação, e aí depois a gente pensa nos versículos, a gente pensa na palavra de Deus, a gente fala, nossa, se eu tivesse lembrado disso antes. E aí, seria o freio, né? Seria o freio. E, pastor, tem mais uma pergunta. Quando o meu filho... suponhamos que eu tenho um filho. Quando eu disciplino meu filho, como que eu devo fazer isso para não provocar ira nele? Ótimo. Parece que na segunda pergunta a gente deixou sem disciplina. A disciplina é importantíssima. A disciplina é bíblica. E eu quero deixa eu até aproveitar e trazer o texto que é chave para a disciplina. A gente precisa ler esse texto. Esse texto vai nos ensinar que a disciplina não é apenas uma correção, vai mais além. Hebreus, eu preguei recentemente lá na Lapa sobre esse texto, por isso eu quero aproveitar aqui e abrir. O versículo 7 vai dizer, no capítulo 12 de Hebreus, é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Veja, ele está falando assim, ó, ele já está partindo do pressuposto que o pai corrige o filho. Nós sabemos que hoje não é assim. Mas o autor já parte disso, porque ele entende que os seus leitores já praticam essa disciplina, porque foi uma ordem bíblica. Então ele está dizendo, se você que corrige o seu filho e o filho obedece, olhe para aquele que não é apenas um pai terreno, mas é um pai celestial. Né? Então, é importante, porque coloca a disciplina como um caminho. O versículo 8 também é
é importante. Mas se estáis sem correção, que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele está dizendo aqui, ó, se estáis sem correção, ele está já também trazendo a ideia de que se eu não corrijo meu filho, eu estou errado. Se eu corrijo o filho e o filho não obedece, é porque ele não entende que ele é filho. Então tem um outro problema. Porque o filho, ele tem que obedecer ao pai. É a sua autoridade. E é a autoridade que vem de Deus. E automaticamente, se isso vai acontecer em casa, também vai acontecer com Deus. Porque se ele não obedece o pai em casa, ele também não vai obedecer o Deus. Não vai ter como fazer isso. Então, o texto traz esse alerta. Mas os versículos-chave estão aqui no 10 e 11. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, aqui falando dos pais. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O objetivo de Deus na disciplina, santidade. Por que santidade? Porque Ele está aperfeiçoando os seus filhos para parecerem como Cristo, a fim de que nós possamos herdar aquilo que foi prometido a Cristo e a nós. Então, o objetivo é nos aperfeiçoar. Então, a disciplina é importante? É importante. É necessária? É necessária. Por quê? Porque ela tem um objetivo. O objetivo é ensinar e exortar e levar o filho a, de fato, participar daquilo que Deus já concedeu, que é a santidade. Nós já fomos separados para ser santos. Nós temos que só vivenciar a santidade todos os dias da nossa vida. Então, a disciplina serve para isso. Para que eu reconheça meu pecado e volte para o caminho de santidade. E aí vem o versículo 11, para dizer, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então ele está colocando aqui, ó, naquele primeiro momento, a disciplina não é boa. Você não quer ser disciplinado. Traz dor, né, vergonha às vezes, principalmente se for algo em público, traz vergonha. Mas, naquele momento, ela pode ser, de fato, para nós ruim, mas ela vai produzir em nós algo que é para a eternidade. Frutos pacíficos. Vai produzir paz no nosso coração. Vai fazer-nos enxergar o Deus Santo. E vai levar-nos a desejar viver com o Deus Santo e errar menos na nossa caminhada. Então veja que o texto bíblico está mostrando a importância da disciplina, porque ela traz frutos de paz, frutos de justiça. Então é muito importante nós entendermos que a disciplina é bíblica e que de fato ela trabalha no nosso coração. Agora, nós precisamos entender que a disciplina, a palavra disciplina significa ensino. Então quando eu disciplino ensinando. Tem muitos pais que querem bater em seus filhos porque eles não estão suportando mais como o filho está se comportando. Mas não ensina por que estão batendo. Esse é o nosso problema. Nós temos que disciplinar, corrigir, inclusive com vara. O provérbio vai nos ensinar isso. Mas meu filho tem que saber por que ele está apanhando. Então eu tenho que ensinar para ele que se ele permanecer nessa prática, ele está desagradando a Deus, ele está entristecendo o coração dos pais e isso vai trazer consequências para ele. E uma das consequências é o cinto no bumbum, né? Então, ele precisa entender. E isso é que a disciplina faz, ela ensina. E isso os pais precisam entender. Porque tem pais aí que só gritam com filhos e já gritar já mostra que ele não está vivendo no fruto do Espírito, que é a mansidão, que é o domínio próprio, não tem paciência, e aí gera um outro problema no coração. E essas coisas vão sendo alimentadas pelo filho que vão somatizando no processo da vida dele, no coração dele, que pode gerar ira, né? A outra coisa é quando ele fala que, ali da exercitar, a palavra exercitar significa treinar. Então eu ensino, mas eu preciso pegar na mão e caminhar. Eu preciso treinar ele para que, nesse treinamento, ele consiga entender que ele está sendo aperfeiçoado para errar menos, para não cometer mais aqueles deslizes. Mas pode acontecer que ele comete. Hoje fez isso, você corrigiu, ensinou e treinou.
mas amanhã ele vai ainda cair porque o treinamento não o aperfeiçoou a esse ponto, né? E a Escritura diz que nós temos que nos exercitar na piedade. Então é um exercício, é um treinamento constante, até que ele chegue não a perfeição, mas o ideal bíblico, para que ele entenda que ele precisa ficar lutando constantemente contra o pecado que tenazmente o assedia, como o próprio capítulo 12 vai nos ensinar nos versículos anteriores. Então, disciplina, ensino e treinamento. Então, diante disso, como você pode disciplinar o seu filho sem provocar a ira? Fazendo isso, ensinando que a atitude dele é pecaminosa, e quando ele erra contra a família e contra Deus, e que ele precisa mudar de atitude para glorificar a Deus, porque o fim dele é glorificar a Deus. E ensinando ele, treinando ele, biblicamente, a pensar como Cristo, a pensar com a Bíblia, a trazer a Escritura na aplicação da vida dele. Esse é o caminho. Aí ele vai entender o que é disciplina em amor, né? Em amor. Não é simplesmente ter um ato de para com isso, moleque. Sai daqui, moleque. Não. Mas é de fato, olha, meu filho, eu estou perdendo a paciência com você. Sabe por quê? Por causa disso. E se eu perco a paciência com você, eu estou pecando. E quem está me levando a pecar é você. Então entenda que você precisa mudar. Eu sei que eu tenho que me controlar também. Eu sei que eu tenho que ter domínio próprio também. Mas eu sou um pecador e às vezes eu não vou conseguir isso. Então me ajude também. Isso é interessante, né? Porque às vezes os pais se colocam como se fossem perfeitos e quando eles erram, eles frustram as crianças. E Verdade. quando você se coloca como pecador também, você mostra que você está sendo ferro afiando ferro, né? O seu filho está sendo usado para te transformar também. Verdade, verdade. Essa conversa me lembrou um fator importante. Que eu vou até contar uma experiência pessoal. Quando eu era pequena, meu pai tinha a mania de me ensinar, assim, ele falava bravo comigo, e ele sempre falava para eu dar um beijo nele depois, né? Abraçar ele. Nossa, e era o ó pra mim. Ter que abraçar, porque eu era tão irada. Ali, eu gostava de ficar na minha depois. Ficava o dia inteiro de birra, assim, ficava na minha. E ele não, ele falava assim, não, a gente discutiu aqui, você aprendeu, mas a gente vai seguir daqui pra frente. E aí eu tinha que abraçar e beijar ele. Então eu ficava toda dura, assim, né? Pra não abraçá-lo. E eu achei isso interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que a disciplina de Deus é em amor, né? Então, o ensino dele é para o nosso próprio bem. Justamente. A gente não entende os propósitos mais profundos, mas ele entende. Então, se ele nos criou e ele está nos corrigindo, é exatamente para que a gente seja moldado à imagem dele. Só tem benefício na disciplina. Né? Só tem benefício. Mas errar menos diminui a disciplina. Né? Então é importante a gente... O ideal é a gente caminhar para não ser tão disciplinado assim. Isso é verdade, isso é verdade. Pastor, eu gostaria que o senhor desse uma palavra final, assim, incentivasse os pais. Eu já estou super incentivada, nem tenho filhos ainda, mas me senti muito grata com esse momento. Tá, então vamos passar por algumas orientações gerais. Né? Teríamos várias, né? Mas o tempo não nos permite. Uma coisa importante, então, para os pais, eu quero falar um pouco mais para os pais agora, do que para os filhos. Você precisa trazer Deus para dentro da sua casa. Às vezes você coloca o seu filho como ídolo, e a partir do momento que você coloca o seu filho como ídolo, você está pronto para ceder a ele. E muitos pais sofrem, Letícia, porque o rei da casa é o filho. Quem governa a casa é o filho. Todo mundo faz o que o filho manda. Mas isso foi permissão do pai. Foi permissão da mãe. É a atitude que, às vezes, o pai, ao colocar o filho como ídolo, quis tratá-lo como o reizinho. Quis tratar ele como, né, o mais especial de todos. E com isso vai sofrer consequências. Não vou disciplinar, não, vamos passar a mão na cabeça, a gente tira uma coisinha aqui, a gente deixa ele um pouquinho sem videogame, deixa ele um pouquinho, mas tranquilo. Tome cuidado. Você pode ser um agente
de desconstrução na vida do seu filho e de destruição no seu lar. Não age assim. Age biblicamente. Mude isso. O seu filho é filho. Tem muitos pais que colocam, ou mães às vezes, né, que colocam o filho como um amigo. O filho não é seu amigo, é seu filho, e você tem que tratar como seu filho e não como seu melhor amigo, né? Você pode saber tudo o que acontece e ensinar o seu filho a contar tudo o que acontece com ele, e isso é importante para você saber o caminho dele. Mas não como melhor amigo, mas como pai e como mãe. Eu acho que essa é a primeira orientação, isso é importante. Porque se a criança governa, ela vai ser uma criança que vai interromper os pais na hora que não deve interromper, né? Se a criança governa, ela vai manipular e ser rebelde, né? Como a gente mostrou no exemplo lá, né? Se a criança governa em casa, é ela que vai ditar as regras. As regras vão ser de acordo com ela. Se ela governa, ela vai inclusive escapar das consequências do comportamento pecaminoso dela. Agora veja, se Deus governa, aí isso tudo muda. Se Deus governa, a criança obedece. A criança entende que ela tem que servir. Ela entende que ela tem que esperar o tempo dela para falar, ao invés de interromper os pais quando estão em conversa. Ela vai compreender a liderança dos pais e vai respeitar a liderança dos pais. Ela vai aceitar a correção dos pais, né, quando ela entender que, de fato, o comportamento dela não agradou a Deus. Então, quem tem que reinar em casa não é o filho, mas é Deus. E outra coisa importante, juntando a isso, é que muitas vezes nós encontramos lares que há uma mudança de papel, né? Além do governo, às vezes, ser do filho, mas tem lares que o governo é da mulher e não do homem. E essa inversão de papéis vai passar para quem? Para os filhos. E essa inversão de papéis que já traz destruição para o lar, vai trazer destruição para o filho, e o filho que vai crescer olhando para os pais como exemplo, vai ter essa concepção para a vida. E vai nascer, vai desenvolver e vai entender as coisas de forma contrária ao que a Escritura ensina. Então, se há inversão de papéis em casa, precisa mudar urgentemente. Não só pensando na ira do filho, mas pensando na convivência harmoniosa de um lar que cultua a Deus. Porque o lar precisa cultuar a Deus. O lar tem que, de fato, manifestar um louvor ao Senhor. Então, isso é uma outra orientação que eu deixo. Mas dá para dar mais algumas, né? Uhum. Outra coisa, os pais precisam ser exemplo. Muitas vezes o pai cobra do filho a atitude comportamental pecaminosa que ele teve. Mas ele faz a mesma coisa e não se corrige. Ou seja, o pai não tem uma autodisciplina. Para eu corrigir alguém, primeiramente, eu preciso ter uma autodisciplina. Porque o filho aprende tudo que eu faço. Então, eu faço algo porque eu sou o chefe. E aí, se ele me cobra, eu falo, quem é você para me cobrar? Porque eu sou o chefe. Não, não é assim que a Bíblia me ensina, né? Eu tenho que dar o exemplo. Se a disciplina é tanto a ideia lá de que a gente colocou de ensinar e treinar, o treinador ele consegue dirigir uma equipe de futebol, por exemplo, porque ele se preparou para isso, porque ele é o exemplo, porque todos vão ser dirigidos por aquilo que é a filosofia de trabalho dele, que ele foi desenvolvendo ao longo da caminhada. A mesma coisa o pai. E o pai precisa ter mais conhecimento que o filho, para que o pai ensine. Porque se não tem conhecimento, quem vai ensinar? Né? Então, é isso importante. Né? Outra coisa, muitos lares vivem sem regras. A regra é importante. A regra tem princípios importantes na Escritura, tem princípios bíblicos. Nós vemos no Antigo Testamento as leis que regiam o povo de Israel. Então, a regra é muito importante. E família sem regras traz uma liberdade que o filho não pode ter. E às vezes nessa liberdade que o filho tem, ele faz aquilo que ele quer, da forma que ele quer, e nesse descontrole pode trazer problemas graves, inclusive
como somatizando o problema da ira. Então, um lar precisa ter regras e não dar liberdade além do que é permitido para o filho. E tudo isso pensando biblicamente, né? Outra coisa, falta de perdão. Muitas vezes eu ajo de uma forma irada com a minha filha, que preciso, naquele momento, reconhecer que talvez a disciplina foi importante para ela, mas não da maneira correta. Então eu tenho que chegar para ela e falar: filha, eu peço perdão pelo modo como eu falei. Eu não tiro o que é de fato esse momento de disciplinar, mas o pai estava cansado, o pai estava influenciado por diversas coisas, estressado por outras coisas que ele vivenciou durante o dia, por isso eu agi assim. Mas me perdoa, eu não posso agir assim, porque eu agi de forma pecaminosa. Então me perdoa, mas eu continuo a dizer para você que você fez errado. Nós temos muito orgulho, né? E às vezes a gente não quer fazer isso. Exato. Diversas vezes a minha esposa já me alertou, falou: Robert, você não agiu de forma correta. Você foi muito duro. E eu ter que parar, pedir perdão a Deus e depois chegar para ela, abraçar ela e falar: filha, papai agiu assim e eu quero te pedir perdão, né? E eu via nos olhos dela a alegria quando ela estava ouvindo aquilo, me abraçando, me beijando. Falou: obrigado, papai. Mas é interessante porque a própria criança vai se sentir estimulada depois pedir perdão, né? Esse é o ponto. Por isso que a disciplina é ensino. A minha correção também é ensino, né? Então, quando eu me corrijo biblicamente, eu também estou aprendendo e estou testemunhando disso, né? Então, Eu tenho um exemplo de um amigo meu que é seminarista, Uhum. e ele falou que um dia a gente estava conversando, Uhum. e aí ele falou assim: eu preciso ir para casa logo, e eu não entendi por quê, não tinha nada para fazer. Ele falou: eu preciso pedir perdão pro meu filho. Nossa. Porque de manhã eu saí e ele foi super rude com o filho dele, e o meu dia inteiro eu passei mal, assim, de saber que eu fui rude com meu filho. Chegou em casa e pediu perdão pro filho dele. Isso é pensar biblicamente. Isso é entender a graça de Deus, porque todos os dias nós estamos sendo perdoados pelo Senhor. Por isso que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, né? Eu preciso também ter isso na minha vida como um todo. E, acima de tudo, no meu próximo, o mais próximo de mim, que é a minha esposa e meus filhos, né? Outra coisa, escutar os filhos. Às vezes nós disciplinamos sem escutar. Entender o que aconteceu, o que levou ele a fazer aquilo. A ideia lá de sondar o coração. Né? Isso. Então, entender os porquês dele. Isso vai te ajudar até a aplicar a disciplina de uma forma mais correta. Então, eu acho que é importante, você precisa escutar o seu filho, entender por que ele fez isso. Mesmo que você saiba que ele precisa apanhar, não mude isso. Fale para ele: olha, preciso entender o porquê, mas já digo para você que você vai apanhar, porque essa atitude sua não condiz com a atitude que eu te ensinei. Mas eu quero entender o porquê. Entenda o porquê, corrige, depois disciplina com a vara. Não deixa de fazer. E isso é uma coisa importante também, que muitas vezes nós prometemos coisa e depois mudamos e não cumprimos. E o filho fica perdido. Como assim? O senhor prometeu e não está cumprindo? Isso não só em relação à questão da vara, né? Mas em relação a qualquer coisa. Eu prometo para você uma bicicleta e depois eu não cumpro. Será que o filho não vai se lembrar? Lógico que vai se lembrar e vai cobrar. E como você está ensinando através disso, né? Então, essa inconstância não é boa. Isso pode prejudicar. Então, os pais precisam ser constantes. Se promete coisa que você possa cumprir. E se você não conseguir cumprir, explica por que você não conseguiu cumprir. Para que o seu filho entenda. Mas não leve para o esquecimento, porque isso pode trazer consequência, né? Então, isso é importante, né? Uma coisa que nós vemos muito hoje, né? Mesmo os pais dentro de casa, por conta da pandemia, os pais se trancam no escritório e não têm tempo para os filhos. Sem comunicação, não há relacionamento. Então, os pais precisam ter tempo para os filhos. É uma luta. Nós, pastores, que temos que atender bastante gente online, às vezes a gente tem que parar falando: peraí. Eu sei que tem mais coisas para fazer, mas eu preciso lá dar um abraço, preciso beijar, preciso ficar um pouquinho. Minha filha mais nova, ela fica me puxando pela calça: papai, pular, e quer que eu vou para a cama para ela para pular. Não, eu tenho que ir lá, tenho que ficar esse tempo com ela. Eu sei, e a cabeça pensando: nossa, eu tenho isso para fazer, eu tenho que cumprir aquilo. Mas não, esse tempo é dela, eu preciso concentrar nela. Então,
a gente precisa ter tempo para os nossos filhos. Conseguimos sim, porque a Escritura nos ensina que nós precisamos aprender a remir o tempo. Todo mundo consegue, Exato. né? Desde que a escala de prioridade é Deus, família e depois as outras coisas, né? É o nosso primeiro campo missionário, né? Nossa família. Eu acho que essa palavra que você falou é a mais importante. É o primeiro campo missionário. É a nossa família. É plantar a semente da palavra no coração dos filhos que são a nossa herança, né? Pastor, foi muito bom. Tem um pessoal comentando aqui já que passou super rápido. Passou, é verdade. É uma bênção. A Wanda comentou, a Nilma, a Raquel perguntou que falou que está sendo uma bênção. A Nilma falou que está muito bom a conversa. Legal. Tem vários comentários, está dando bastante do que falar. E para você que tem perguntas, várias perguntas, eu sei que surgiu várias perguntas, pessoal. Deixa aqui que a gente vai guardar essas perguntas para a semana que vem, né, pastor? Isso. O pastor se dispôs aqui a responder tudo. Isso. Nosso próximo programa, a gente vai responder essas perguntas desde o primeiro até agora. É lógico, né? Deixar bem claro. Nós temos um tempo limitado e nós não vamos conseguir responder todas, mas o pastor Alberto vai fazer uma seleção e vai trazer para a gente vai tentar responder da maneira como nós pensamos, olhando para a Escritura e tentar ajudar, né, os nossos ouvintes. Até lembrando que uma pergunta às vezes é muito parecida com a outra, então certamente a gente vai tentar responder as principais, as mais urgentes e assim você vai ser edificado de qualquer forma. E semana que vem vai ter indicação de livro também, né? Isso, acho que é importante, né? Além da Escritura, você ter ferramentas de homens e mulheres que já pensaram a respeito disso, que enfrentaram problemas como esse e conseguiram traduzir isso, né, para um livro. Ajuda muito, né, você ter literaturas que nos impulsiona para entender o problema olhando para a solução, que é Cristo. Então, a gente vai indicar alguns livros também, livros que nos ajudaram a falar do tema, livro que nos ajuda na caminhada, a gente vai fazer isso também. Muito bom. Eu já vou estar aqui semana que vem. Isso aí. Não com eles aqui, espero que o pastor Alberto esteja aqui. Ele teve uma ocupação hoje, mas logo, logo ele está de volta. Então, o pastor Robert e o pastor Alberto terminam a série semana que vem. Então, não percam, assiste de novo e a gente fica por aqui. Tchau, tchau.